Ei, pessoal, eu sou Patrícia Nery, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Também trabalho com terapias energéticas ligadas à expansão, limpeza de aura, abertura de caminhos, alinhamento de chakras, né, manifestação através da radiestesia terapêutica e também transformacional, mesa de São Miguel Arcanjo e muitas outras coisas mais ligadas a essa higiene espiritual que a gente tem que fazer para conseguir aí manter o nosso equilíbrio no dia a dia, né? Mas estamos aqui essa semana para falar aí sobre astrologia, sobre a semana astrológica que vai do dia 15 ao dia 21 de junho, em que nós teremos o nosso maravilhoso solstício de inverno, né? Um dos grandes portais, aí, um dos 4 grandes portais que a gente tem durante o ano, que são marcadores tanto astronômicos como astrológicos de questões importantes que a gente vai ver aí no desenrolar do vídeo, né? E essa semana, ela vem aí de uma lua cheia exuberante no signo de Sagitário, com a lua em correspondência mútua com o seu regente, que é Júpiter, que está no signo de Câncer, né? E essa lua foi uma lua extremamente, como eu falei da semana passada, uma lua poderosa, uma lua de expansão, de manifestação, de criação, de cocriação, de colheita de frutos, né? Mas tudo muito diretamente ligado à nossa à responsabilidade que nós tivemos, né? Com relação ao que nós plantamos, o que nós nutrimos durante os 15, 20 dias antes, e até eu estendi um pouco mais isso, porque é uma alunação que foi o ápice, inclusive, de momentos importantes ligados a eclipse. Né? Então, é interessante a gente ver aí como que essa lua reverberou na nossa vida. O que, que ela trouxe? Né? É como se fosse assim, a gente joga alguma coisa no mar e aquilo volta. O que, que voltou para você? Né? Qual foi a sua colheita? Qual foi o tamanho da sua colheita? O que, que você adquiriu? Não precisa ser tanto na questão de questões monetárias, materiais, mas o que você ganhou em prosperidade de forma geral, né? Prosperidade na sua vida, de melhorias, de ganhos, de expansão, de criatividade, de abertura de caminhos, porque a expansão de Júpiter em Câncer, que regeu essa lua cheia no signo de Sagitário, né? E dentro dessa lua que expande tudo, é uma expansão interna. Né? A gente está num momento muito interessante aí, a gente já teve esse momento, né? Que foi quando a gente teve a comunhão entre Vênus em Câncer com Marte em Touro, né? Falando de um movimento de gestação interior, Júpiter falando desse crescimento, dessa expansão interior. Então, tudo cresce dentro para depois, né, cria raízes dentro para mostrar que é verdadeiro, e depende do solo que a gente tem dentro, do que a gente nutre dentro da gente, que é o que vai fazer esses frutos serem mais ou menos doces. Né? Essas colheitas serem mais ou menos de acordo com aquilo que a gente deseja. Né, em tamanho, em expansão, em prosperidade, em alegrias e aberturas de caminhos, né? Então a gente vai atrair para a nossa vida exatamente aquilo que a gente nutriu as nossas raízes, aquilo que a gente tem dentro. Então, essa semana tem um chamado muito importante para isso também, né? Falando que efetivamente o que a gente vibra é o que a gente atrai para a nossa vida. Às vezes não é exatamente o que a gente deseja, porque às vezes a gente está vibrando numa vibração de medo, de cansaço, de desamor, de rejeição, né? De neutralidade, às vezes, né? E essa vibração é muito baixa, então ela não ajuda a atrair nada. A gente tem que estar numa vibração de prosperidade, abundância, completude, paz, conexão, né? Dentro dessas vibrações mais altas é que a gente realmente consegue, dentro de um alinhamento do que a gente sente, né? Que a gente tem desejo de alcançar, e aquilo que a gente se permite, existe uma permissão que a gente se coloca, né? Alcançar também, aí a gente consegue efetivamente manifestar. Não é fácil não, gente, não é fácil não, tem que estudar muito, tem que entender muito como é que é todo esse processo, para que a gente possa lidar com as questões da vida, até às vezes com mais leveza. Gente, o tempo que a gente tem aqui na Terra é muito, muito, muito curto. É muito curto para a gente ficar perdendo tempo com reclamações. Né? A gente ganharia muito mais se a gente fosse grato, grato por tudo, grata pelo que foi bom e pelo que não foi, pela luz e pela sombra. Né? A partir do momento em que a gente positiva tudo através da mente, a gente cria o nosso destino, a gente manifesta o nosso destino. Né? Então, dentro daquela positividade. Então, é dentro dessa ideia, né, de harmonia entre luz e sombra, entre a questão da
do alinhamento entre o que a gente pensa e o que a gente sente, é que essa semana vem trazendo, é um alinhamento entre razão e emoção, né? Semana passada, a gente teve a Lua crescendo no signo de Sagitário com o Sol no signo de Gêmeos, né? E o Sagitário sendo regido por Júpiter no signo de Câncer. Então, a gente teve essa energia de fogo, de ar, né? Mas a gente também teve a energia da água muito forte, né? Falando para a gente de novo, a água são as nossas emoções. Como estão as suas águas internas? O que, que você tem aí nutrido as suas raízes interiores, né? E aí vem esse Sol no signo de Gêmeos falando, ó, o que você vai colocar para fora, o que você vai mostrar para o mundo é exatamente aquilo que você tem dentro. Né? O que você vai transbordar com essa lua cheia foi o que você tem dentro. Então, você transbordou na semana passada exatamente aquilo que você tem dentro. Então, olhe para aquilo, olhe para o homem no espelho, né, para a pessoa no espelho e comece as mudanças que você precisa, os ajustes necessários que você precisa fazer para que a próxima colheita seja tão próspera quanto aquilo que você sonha e deseja realizar, manifestar na sua vida. Então, é dentro dessa perspectiva que essa semana a gente vai ter uma semana inteirinha de lua nova no signo de Gêmeos. E a lua nova no signo de Gêmeos, ela aconteceu no domingo, no finalzinho, 11 e tanto da noite, no dia 14, né? E a gente está falando dessa semana do dia 15 ao dia 21. Então, durante toda a semana do 15 e 21, apesar de ser uma semana que finaliza com uma lua crescente no signo de Libra, a gente tem a semana toda de lua nova no signo de Gêmeos, né? E a lua, estando nova no signo de Gêmeos, quer dizer, o encontro do Sol e da lua neste signo, que é múltiplo, diverso, né? Movimentado, dinâmico, alegre, divertido, comunicativo, né? Só que quem está regendo esta lua? Mercúrio, que está onde? No signo de Câncer. Temos outra correspondência mútua aí entre dois planetas, né? A gente tem a Lua, que está no signo de Gêmeos, né? Se unindo ao Sol no signo de Gêmeos, e ambos sendo regidos por Mercúrio, que está no signo da Lua, que é Câncer. Então, temos de novo o encontro, né, da mente, do ar, com a água, as nossas emoções. Né? Não só por Mercúrio já ser isso, Gêmeos também já ser isso, a questão da mente, né? Mas a gente ter essa ligação, Lua e Câncer também estão presentes nessa Lua nova no signo de essa Lua nova no signo de Gêmeos, mas regidas por Mercúrio no signo de Câncer, que é o signo da Lua. Então, a gente tem essa reverberação de cooperação. Né? Então, quando acontece essa correspondência, a gente tem uma cooperação entre os planetas que estão um no signo do outro. Então, Mercúrio ajuda a Lua ajuda Mercúrio. Né? A mente ajuda o coração ajuda a mente. Né? A emoção ajuda a razão ajuda. Então, é a busca nessa lua nova para que a gente encontre esse alinhamento, encontre esse equilíbrio entre razão e emoção. Né? Então, essa lua nova no signo de Gêmeos, que aconteceu aí no dia 14 do 6, com essa regência de Mercúrio em Câncer, ela não é uma lua. A gente sempre fala, né, que lua nova é uma lua de semeadura, é uma lua de plantar sementes. Mas essa lua nova é uma lua que ela fala não somente do pensar, não somente da mente, né? E não fala só de plantar sementes de pensamentos diferentes, mas é uma lua nova para a gente sentir diferente aquilo que você pensa, né? Aquilo que você já pensou. E busca muito a ideia do passado, da ressignificação de ideias do passado, de memórias, né? Que podem até estar equivocadas, gente. Né? Tem alguns questionamentos, porque a lua nova em Gêmeos, né? Outra característica geminiana é a curiosidade, é o questionamento. Então, a gente vai ter algumas questões que eu vou colocar para vocês que a gente precisa fazer durante essa lua, né? Que a gente precisa se questionar, se perguntar, né? Sobre esse assunto. Então, essa recepção mútua, essa correspondência mútua de Lua e Mercúrio, amplia muito esse desejo da gente equilibrar tanto a razão quanto a emoção, e o que a gente pensa precisa dialogar, que é uma palavra, diálogo, conversa, comunicação, precisa são palavras geminianas, né? Então, o que a gente pensa, nossa mente, precisa dialogar com o que a gente sente. Então, tá vendo que tudo leva para isso? Um equilíbrio entre o que a gente sente e o que a gente pensa? Quer dizer, o que a gente pensa e o que a gente sente, né? Então, e muito importante também a gente saber, que eu citei até outro dia aí, né, que tem aquela frase bíblica, né, antes de tudo veio o verbo, né, veio o verbo é a mente, o verbo é dizer que tudo é criado antes no pensamento, é tudo planejado aqui, né? Mas somente quando se harmoniza com o coração, com nossas emoções, é que a gente manifesta e realiza. Né? Então, tudo começa no pensamento.
né, que de mãos dadas com o nosso coração nos permite manifestação dos planos em realização. Então, essa é a ideia dessa lua nova no signo de Gêmeos, né, que vem dessa lua cheia tão próspera, tão maravilhosa, para que a gente reflita, né, sobre os ajustes necessários que a gente precisa fazer para fazer esse alinhamento e manifestar efetivamente o que a gente não conseguiu manifestar nessa lua cheia no signo de Sagitário, e também para amplificar aquilo que a gente conseguiu manifestar, né? Então, o interessante é que vem aqueles questionamentos que eu falei para vocês, né? Porque uma lua nova, ela é curiosa, né? Gêmeos é curioso, Gêmeos é questionador, ele pergunta o tempo inteiro, por que isso, por que aquilo, como faz, como é, não sei o quê. Então, para quieto, né? Então, é importante a gente se colocar, tem escrito aqui embaixo no texto, né? Esses questionamentos, e seria interessantíssimo que vocês parassem 5 minutinhos no dia e se perguntassem, né, quais as ideias que estão dentro de mim que elas merecem realmente ser cultivadas nessa semeadura da lua nova no signo de Gêmeos, né? Quais as crenças, limitantes ou não, né, que já não fazem mais sentido? No que eu acredito que está me bloqueando e eu continuo acreditando naquilo? E que às vezes está lá no meu passado, eu preciso ir lá e consertar aquilo, e ajustar, ressignificar aquele passado para fazer um futuro diferente desse passado. Que lembranças fortalecem a sua caminhada e quais ainda te mantêm presos a padrões do passado, que precisam efetivamente ser ressignificados, padrões emocionais que já não fazem mais parte da pessoa adulta que você é. Já fizeram um dia parte da criança que você foi, mas que agora, nesse momento presente, não pertencem mais à sua vida. Então, você não pode ficar aprisionado aos medos e inseguranças desse passado, dessa criança, que já não existe mais. Você tem que acolher essa criança e falar: hoje somos adultos e temos condições de não sofrer mais sobre aquilo, né? Mais uma questão, né? O que precisa ser ressignificado para que a gente possa criar um futuro diferente daquele que a gente tenta deixar para trás? Porque senão a gente fica com ideias recorrentes, ganchos psíquicos que prendem a gente a situações que ocorreram no passado, que ficam em looping na nossa cabeça, ocupando o espaço do nosso HD, que a gente tem um HD aqui, né? E ficam ocupando espaço do nosso HD. Ah, por que tal coisa aconteceu assim? Gente, já foi, é passado. Né? Tem uma passagem do Kung Fu Panda, que tem aquela tartaruguinha que ela fala assim, ela fala alguma coisa, alguém pergunta, mas o que você disse? Você já é passado. Acabei de falar, já é passado, entendeu? Então é tipo assim, não é pra gente se preocupar tanto com aquilo, né? Ou se prender tanto, ou ficar remoendo aquela história de novo, de novo. Gente, isso drena uma energia mental e emocional absurda, né? Então, às vezes, não são tantas respostas que são importantes para essas questões, mas sim que você saiba fazer as perguntas certas para que você possa responder aquilo que precisa ajustar, né, para você fazer o seu futuro diferente do seu passado. Então, a resposta dessas perguntas que eu coloquei aí, desse questionamento, que também estão aqui embaixo no texto, né, é que vai definir a frequência, a vibração. Lembra que eu falei da vibração da coragem, ou vibração da abundância, ou vibração da expansão, da completude, da paz, né? Qual é essa vibração? Depende dessas respostas. Né? Então, a vibração desse ciclo novo que a gente vai viver nessa lua nova no signo de Gêmeos é justamente ligada à resposta dessas perguntas, né? E que esse ciclo que começa agora, começa nessa semana, exatamente no dia 15, depois da lua nova aí no final do domingo do dia 14, né? Então, tem uma frase de Gandhi que eu também cito aqui no texto, que ele fala assim: mantenha seus pensamentos positivos, pois eles se tornam seu destino. Que é exatamente, primeiro vem o verbo, ou seja, primeiro vem aqui. Se você está vibrando no negativo aqui, gente, não adianta você dizer que está mentalizando conquistar tal coisa, que você não vai conseguir. Você está vibrando no negativo. Então, o que negativo atrai? Negativo atrai negativo. Né? É mais do mesmo. Não é aquela coisa de opostos atraem, não é por aí. Né? Você acaba atraindo mais do mesmo daquilo que você vibra. Então, preste atenção nessa frase, mantenha seus pensamentos positivos, porque eles vão se tornar o seu destino. Quer dizer, o que você vai andar, ele vai pavimentar os passos, os próximos passos que você tem aí. Tá? Então, aí vamos para os aspectos da semana. Né? No dia 15, na segunda-feira, a gente tem Urano no signo de Gêmeos, fazendo um sexto para Vênus no signo de Leão, às 19h52.
E a Vênus no signo de Leão fala de amor próprio, fala de alto valor, fala de questões financeiras também, né? Mas como a gente está indo para uma lua crescendo no signo de Libra, tem muito a ver com as questões de relação, né? E o Urano no signo de Gêmeos, onde está o Sol. Né? Então, mostrando para a gente que o amor próprio é a revolução que transforma qualquer tipo de relação em um espaço mais liberto, mais livre, mais solto. Né? Agora, para isso você tem que respeitar você mesmo. Para isso você tem que respeitar quem você é. Porque se você não tiver amor próprio, você acaba se perdendo na relação, abrindo mão de quem você é para pertencer, para amar e ser amado. Né? Então, as relações saudáveis, elas não forçam a gente ser quem a gente não é. Elas não nos aprisionam em situações tóxicas que prejudicam a nossa vida. Né? Elas nos fazem expandir. Né? Tem aquela frase que às vezes a gente acha bonita quando a pessoa fala, né? Você me faz uma pessoa melhor. Né? Exatamente isso, porque o outro me expande, o outro me faz maior, o outro me aumenta de tamanho, não me diminui. Né? E é uma questão de que as relações saudáveis, elas são construídas a partir dessa ideia de amor próprio. Eu preciso me amar primeiro para depois conseguir construir uma relação saudável com o outro. Então, traz essa revolução no sentido das relações que estão desgastadas, porque a pessoa cede demais, né? Para poder caber naquilo, caber naquela relação, e não só na relação afetiva, na relação profissional, na relação com o amigo, na relação familiar, né? E aí acaba se perdendo de si mesmo com isso. Né? E já dizia Mestre Jesus, né, gente? Amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que amar ao outro como nós nos amamos. Se a gente não se ama, como que eu vou amar o outro? Como que eu vou construir relações saudáveis, relações que me expandem, que me aumentam de tamanho, que me fazem crescer, né? A gente vai estar na direção de uma lua crescente no signo de Libra. As relações têm que me fazer crescer, né? E essas relações, elas crescem através de, que aí vai ser com o Sol já no signo de Câncer, através de um equilíbrio emocional que eu consigo esta semana, que é o equilíbrio entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, esse equilíbrio entre razão e emoção, dessa semana da lua nova no signo de Gêmeos, vai nos ajudar nessa lua crescente no signo de Libra, para que a gente tenha maior equilíbrio para crescer, quer dizer, maior alinhamento emocional e mental, para a gente poder crescer na direção daquilo que a gente, de relações mais harmoniosas e equilibradas. Né? Aí Vênus é a regente dessa lua que cresce no signo de Libra no domingo, né? Então a gente tem Vênus de novo aí sendo tocada, tanto por Netuno quanto por Plutão na terça-feira. Por Netuno, ela é tocada positivamente. Por Plutão, ela é tocada por oposição. E esses dois aspectos lidos juntos, em conjunção, por quê? Em conjunção que eu quero dizer assim, unidas, né? A interpretação unida das duas, porque acontece no mesmo dia, gente. Um acontece, o Netuno em Ares faz um trígono para Vênus no signo de Leão às 0h40 da manhã, né, na madrugada de terça para quarta, do dia 17, né? E aí o Plutão faz uma oposição, Plutão retrógrado em Aquário faz uma oposição a Vênus no signo de Leão às 17h38, quer dizer, tudo no mesmo dia. E o que esses dois aspectos querem aí com essa Vênus, né? Vindo desse aspecto que traz tanta importância do amor próprio que ela teve aí com Urano, né? Para que a gente construa relações saudáveis, né? Eu vou explicar eles separados e depois eles unidos, né? O Netuno em Ares, fazendo um bom aspecto com a Vênus em Leão, é aquele momento em que você se permite sonhar, permite amar sem limites, é uma paixão avassaladora, ama intensamente, acredita no amor novamente, né? Se um dia se desacreditou dele, né? E sente o coração vibrar, se apaixonar por alguma coisa, uma ideia, uma profissão, uma pessoa, né? Uma situação. Não é somente paixão afetiva, né? A gente tem paixões em vários tipos de coisas. Às vezes você se apaixona por uma ideia e fica louco por aquilo, fica cega de amor por aquilo, né? Às vezes você está apaixonado por uma profissão e às vezes ela pode ser uma profissão que não está alinhada com o seu, porque paixão não é amor, né? Esse aspecto, por que eu estou falando tanto de paixão? Porque os dois estão em signo de fogo, né? Netuno está em Áries, Vênus está em Leão. Então é uma paixonite aguda que cega às vezes. Né? É tanta euforia, tanto entusiasmo, tanta festa, né?
tanto impulso do sonho se realizar, de encontrar aquela alma gêmea, ou a profissão gêmea, ou a ideia gêmea, né? E que aquele entusiasmo às vezes te embebeda, né? Esse aspecto dá uma coisa meio dá uma vibe meio de bebum, sabe assim? Você fica enebriado, essa é a palavra, né? Só que aí, meu amor, no final da tarde, Plutãozão retrógrado, dando ré, lá no signo de Aquário, faz uma oposição a essa Vênus que está no signo de Leão. Então ela fala assim: olha só, Leãozinho, não é bem assim não. Se esse amor, essa paixão avassaladora, que a gente já sabe, Plutão já sabe que não é amor, ele sabe que é paixão. Se essa paixão ela for uma paixão cega, se ela for uma obsessão, se ela for tudo isso, ela vai te aprisionar, ela vai ser tóxica para você. E se para amar isso daí, né, para entrar nessa paixão toda, nessa intensidade toda de amor por alguma coisa ou por alguém, você precisa deixar de ser quem você é ou esquecer quem você é, talvez isso não seja amor, seja paixão. E paixão é fogo de palha, né? E a tendência é que você acabe por ilusão, por enebriamento, por estar no momento ilusório da situação, acreditar que aquilo é para sempre, é um fogo de palha que vai te aprisionar por muito e muito tempo. Né? É preso naquilo e você depois, numa tensão de Netuno-Vênus, você vai perceber o quanto de tempo você perdeu ali naquela paixonite aguda que não serviu para porcaria nenhuma, né? Então, nenhuma paixão ela vale ou ela deve custar a nossa liberdade, ou ser quem a gente é, ou abrir mão de quem nós somos, né? A lealdade a quem a gente realmente é, né? O amor verdadeiro, ele não é tóxico, ele não aprisiona, ele não exige e que a gente abandone a nossa essência. Ele quer que a gente expanda. Então, quando você se perceber em uma situação de aprisionamento, toxicidade, em que você tem que se diminuir para caber, e você acredita que aquilo é amor, já acende um alerta alarme. Do tipo assim, isso não é amor, isso é outra coisa, mas amor não é, tá? Então, uma relação saudável, ela não pede máscaras para você se esconder, eu estou falando, né? Para você se esconder atrás daquela máscara para ser aceito ou ser amado ou amar alguém. Uma profissão ela que seja alinhada à nossa essência, à nossa alma, ela não exige que a gente negue quem a gente é. Né? Se eu estou ali fazendo aquilo, tem que ser com paixão. Lembra que semana passada eu falei que vai expandir aquilo que a gente colocar a alma? Né? Se a gente está numa profissão que a gente não coloca a alma, a gente não é feliz. Mesmo que aquilo me garanta alguma segurança financeira, né? Mas se você faz as coisas com alma, se você faz uma transição de carreira e vai fazer aquilo com alma, em algum momento aquilo vai te trazer prosperidade novamente. Né? Vai te dar um desequilíbrio inicial, mas você tem que ter coragem para vencer e superar isso aí, porque é muito melhor estar numa profissão em que você ama fazer todo dia aquilo que você faz, que é a sua vocação de vida, do que você estar repetindo e cansado todos os dias de chegar em casa e infeliz com aquilo que você faz. Então, essa profissão, ela tem que estar alinhada à alma, né? E aí ela não pode negar aquilo que você é. E uma ideia que seja inspiradora, que seja entusiasmada, que seja apaixonada, ela não deve se transformar nunca numa obsessão. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Não. Né? Então, o Plutão vem alertando muito isso. Ela tem a ver com você? Volta naqueles questionamentos lá de cima que eu falei para vocês, né? No início do vídeo. Você já fez isso no passado, está tentando fazer de novo? Ressignifica isso lá atrás. Já não deu certo lá atrás, por que você vai repetir agora? Né? Então tem toda essa questão aí dessa terça-feira, desse encontro positivo de Netuno com Vênus e essa tensão com Plutão aí no signo de Aquário, pedindo essa renovação para que a gente não repita mais do mesmo e renove as nossas relações. Né? Aí a gente tem um evento importante. Aí a gente passa a semana, né? Quinta, sexta, não tem aspectos de planeta nenhum, só da Lua. O sábado não tem aspecto nenhum. E aí no domingo a gente tem o Sol ingressando no signo de Câncer às 5h24 da manhã. É um ingresso muito especial porque é o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, né? Um marco astrológico e astronômico importante. Marca, como eu falei, um portal, né? Porque a gente tem os dois solstícios mais os dois equinócios, né? Marcando esses portais, o solstício de inverno e de verão e os equinócios de primavera, que primavera é em Libra, e o de outono, que é no signo de Áries, né? Aqui no hemisfério sul, tá?
E é um evento assim marcante para gente, né? Um momento que traz muito ensinamento, muito aprendizado. E como eu sempre falo aqui, a gente tem que contemplar a natureza, gente. A gente tem que olhar para a planta que cresce, para os ciclos da lua, para as nuvens que passam no céu, que são os pensamentos que às vezes a gente tão ansioso, a gente se prende a um pensamento, e a gente olhar para o céu, as nuvens passam. É como se fossem os nossos pensamentos também. Deixe os pensamentos passarem, não se prenda a eles, né? Tem tanto ensinamento e na natureza que a gente deveria se ligar mais nessa questão, né? Mas, de qualquer maneira, vamos lá ao Sol ingressando no signo de Câncer, né? No dia 21, no domingo, às 5h24, e aí é o nosso solstício de inverno. Astrologicamente, é um desses 4 portais, né, que acontecem, que são importantes no ano, né? Marcam o ingresso do Sol no grau zero de Câncer, é o solstício de inverno. E astronomicamente falando, é quando o Sol atinge a posição mais ao norte em relação ao Equador. Então, a gente tem a Terra aqui. No meio, a gente tem a linha do Equador. O hemisfério sul fica aqui embaixo. Então, o Sol está atingindo aqui o Trópico de Câncer, que é o ponto mais ao norte que ele chega da linha do Equador. Se o Sol está aqui em cima, aqui embaixo não tem tanta incidência da luz do Sol. Por isso que no hemisfério sul, quando há essa chegada do Sol no Trópico de Câncer, a gente tem a maior noite do ano e o menor dia em horas. Né? E isso tem um significado muito importante, né? É um momento simbólico aqui, astrologicamente falando, de recolhimento e introspecção, porque a noite, né, ela fala de recolhimento, é o escuro, né, é o para dentro, é câncer, né, é o interior, são as raízes, é a família, né, é a nossa origem. Então, esse recolhimento, essa introspecção é o ápice do nosso grande, é o ápice, tá? Porque a gente vinha fazendo alguns mergulhos aí internos, né? Justamente porque Júpiter também está no signo de Câncer, crescer para dentro, expandir internamente para depois manifestar fora. Então tem esse recolhimento, essa introspecção, sendo esse ápice desse grande mergulho de autoconhecimento. Porque quando a gente mergulha para dentro, a gente vai buscar autoconhecimento. Né? Então, esse momento em que a noite às vezes alcança a maior escuridão é um sinal para que a gente mergulhe dentro, né? Um convite para a gente mergulhar dentro e tentar encontrar a própria luz. Né? Quando a luz externa ela diminui, né? Vai diminuindo com o tempo, e depois agora ela vai ganhando gradativamente mais, né? O dia vai ganhando um pouquinho mais de tempo e a noite um pouquinho menos, até que a gente chegue no dia mais longo e na noite mais curta, que já vai ser o solstício de verão, que acontece quando o Sol ingressa no grau zero de Capricórnio, lá em dezembro, né? Então, com essa luz externa diminui, a gente é convidado a buscar essa iluminação de dentro de nós mesmos. Né? O inverno, ele lembra para a gente isso. Né? Toda grande expansão, que vem falando de Júpiter né, também, nasce primeiro de um período de introspecção. Ou seja, para o bebê nascer, primeiro tem que ter a gestação. Então, depois o amadurecimento e a manifestação. Então, primeiro, de novo, aquela coisa, primeiro era o verbo, primeiras ideias são gestadas na mente. Né? Elas devem ser gestadas dentro de nós, para depois, quando elas estiverem maduras, quando as ideias estiverem maduras e em comunhão com o que a gente sente, preparados, com toda a coragem do mundo, a gente possa manifestar isso fora. Então, a gente termina ainda essa semana com a lua crescente no signo de Libra, já com o sol no signo de Câncer, nos primeiros graus, 0 e alguma coisa, no grau 0 e 32 de Libra, né? A gente tem essa lua que cresce em Libra, né? E é uma lua, a lua nova, como eu falei, ela prepara a gente para esse crescimento desse ciclo de lua crescente no signo de Libra, que é o signo das relações, né? Do outro, que dependerá aí da nossa capacidade da gente equilibrar as nossas necessidades emocionais com aquilo que a gente quer em relação à qualidade das nossas relações. Ou seja, eu preciso estar equilibrado, mente, emoção, razão e coração, né, para que eu possa me relacionar. E dentro dessa semana a gente tem muitos aprendizados, porque Vênus é tocada 3 vezes. Né? Então, Vênus é a regente dessa lua que cresce no signo de Libra. Então, a gente precisa compreender como me relacionar com o outro sem me perder nessa relação, sem deixar de ser quem eu sou, sempre honrando quem eu sou. Né, sempre honrando as minhas ideias. Isso não só na relação afetiva, mas também na relação profissional, familiar, de amizade, com uma ideia, com um sonho, com um plano. Né? Eu não posso querer tanto uma coisa que eu me perca naquilo, que eu abra mão do resto todo na minha vida. Isso se torna uma obsessão e não é exatamente o que é mais saudável para nós. Né?
É uma semana que traz questionamentos importantes sobre. É uma semana, não, é uma lua nova, que nos encaminha para uma crescente, trazendo questionamentos importantes sobre como equilibrar a emoção e a razão, e como que este equilíbrio, quando está positivo, né, ele reflete também em termos boas relações. É uma semana de novos começos, porque é uma semana de lua nova, em que a gente vai plantar muitas coisas novas aí, ideias inspiradoras, profundas, grandes reflexões sobre liberdade, amor, né, autenticidade que a gente vai ter com a Vênus no signo de Leão, né? E entre os convites que a gente tem aí, a revolução de Urano nas relações, para buscar olhar para esse amor próprio e mudar a perspectiva pela qual a gente olha as nossas relações e olhar mais a partir desse amor próprio para construir relações saudáveis, né? A gente passa aí os sonhos apaixonados de Vênus e Netuno, a chamada de Plutão, né? Falando, olha, se é tão assim, se está roubando a sua liberdade, se está transformando a sua vida no inferno, né? Não é amor, é paixão. Né? E depois a gente tem um solstício de inverno nos convidando para esse mergulho interior de autoconhecimento. Né? Então, de forma geral, a gente é chamado para alinhar aí a mente e o coração, para a gente plantar essa semente de futuro do que realmente a gente deseja viver aí nos próximos ciclos lunares, né? Então, eu desejo a vocês uma semana aí para alinhar pensamento, sentimento, escolher com bastante consciência aquilo que merece realmente ser semeado nesse solo fértil que a gente tem aí de grandes ideias, né? Aquilo que merece estar na nossa vida, compreendendo que nenhuma realização, nenhum sucesso, nenhuma grande ideia, nenhum grande amor vale a nossa liberdade, para que a gente possa crescer aí dentro dessa consciência e ter relações mais harmoniosas e equilibradas no futuro. Né? Talvez o grande ensinamento e aprendizado dessa semana, dessa lua nova no signo de Gêmeos, é que as sementes mais poderosas que a gente tem para plantar nessa lua nova, nesse solo de Gêmeos, né, que é extremamente movimentado, né, e dinamizado, e que pede essa harmonia entre razão e emoção, são aquelas que a gente planta não apenas com a nossa mente, não apenas ideias mentais, né? Mas aquelas que encontram um solo fértil no nosso coração também, né? Então aí eu deixo vocês com essas reflexões. Eu estou aí para vocês para tiragens de tarô, mapa astral, mapa numerológico, previsões astrológicas, radiestesia terapêutica, transformacional, para abrir caminhos. Também tem a mesa de São Miguel Arcanjo, limpeza de aura, expansão de aura, alinhamento de chakras e muitas outras coisas florais e muitas outras coisas mais, tá bom? Aperta a bolinha aqui em cima, visita lá o site www.astrolumine.com.br, dá um joinha aí pra gente no canal. Quando você apertar a bolinha aqui em cima, aperta o sininho para vocês poderem ser notificados sobre quando os vídeos são liberados, tá bom? E eu desejo a vocês uma semana incrível e até o próximo céu. Tchau, tchau.